Os três poderes se reúnem amanhã para audiência de conciliação sobre o IOF. Os detalhes chegam ao vivo direto de Brasília com a Marília Ribeiro. Isso mesmo, Soraya. Essa audiência de conciliação, ela está marcada para acontecer lá no Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, dia 15 de julho, a partir das 3 horas da tarde. Ela será presidida aí pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso envolvendo os decretos do IOF. Vale a gente trazer, Soraya, que na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes acabou suspendendo os decretos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que falava a respeito sobre esse aumento do IOF, e ele marcou essa audiência de conciliação entre os poderes. Lá do Congresso, nós devemos ter a participação dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre. Já aqui do Executivo, nós vamos ter aí a presença da Advocacia Geral da União e também representantes da Procuradoria Geral da República devem participar dessa audiência de conciliação. Vale a gente também trazer, Soraya, que esse decreto do IOF, ele acabou aí se tornando protagonista aqui em Brasília nos últimos dias por conta do aumento, né, que ele traz. E ele foi feito aí pelo Ministério da Fazenda e junto aí com o ministro Fernando Haddad, que já vem afirmando que a equipe econômica vem recolhendo aí documentos para poder mostrar ao ministro Alexandre de Moraes que é necessário manter sim o aumento do IOF. Por outro lado, o Congresso Nacional, os parlamentares e os próprios presidentes das casas afirmam que não vão aceitar aumento de impostos. Então, por isso que o ministro Alexandre de Moraes acabou entrando nessa jogada. Nós tivemos aí uma primeira provocação do Supremo Tribunal Federal, que foi feita por parlamentares do PL, na época em que o decreto do governo federal estava válido, ele que aumentava aí o IOF. Os parlamentares acabaram solicitando ao Supremo Tribunal Federal que entrasse nessa jogada. Em seguida, tivemos também aí o Congresso Nacional fazendo a derrubada desse decreto de aumento. Então, o decreto legislativo sustou os efeitos desse texto feito pelo Executivo, e aí o pessoal acabou entrando com outro pedido dentro do Supremo Tribunal Federal, e foi quando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu então judicializar essa questão. Desta forma, o ministro Alexandre de Moraes, ele entra aí para poder baixar os ânimos e conciliar esse decreto, fazendo com que os poderes possam sentar e conversar para que eles possam chegar aí a uma conclusão a respeito desse aumento do IOF. Essa reunião, essa audiência de conciliação acontece amanhã às 3 horas da tarde, com a presença de todos os representantes dos poderes que vão definir aí. Pode ser que saia algo já nessa audiência de conciliação ou não, Soraya. Então é importante a gente ficar de olho e também fazer essas confirmações se de fato Davi Alcolumbre e Hugo Mota vão estar presentes nessa audiência de conciliação que vai acontecer nesta terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, lá no Supremo Tribunal Federal. Soraya. Tá certo. Obrigada, Marília, pelas suas informações. Vamos conversar novamente com o Zé Maria Trindade para a gente mais especular, né, Zé? O que podemos esperar dessa audiência? Uma conciliação ou que o impasse se mantenha? Parece até título de filme, né? Poderes em disputa ou poderes em conflito, ficaria até o nome melhor para esse filme. Na verdade, numa conversa que eu tive com o deputado de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele mostrando que a Constituição brasileira, ela assegura o desenvolvimento do país. E ele faz uma proposta, ele tem um livro de uma nova Constituição. Uma Constituição mais madura, mais objetiva, que não segura o desenvolvimento e defina claramente o papel de cada poder. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da relação entre poderes, transformando o Supremo Tribunal Federal num poder moderador. Poder moderador é natural em regimes absolutistas, né? Onde o rei falava era a última palavra. A democracia não admite moderação. É um ciclo que pode ser reiniciado com nova emenda no Congresso Nacional ou novo projeto. É assim, mas há uma concentração, sim, de decisões no Supremo Tribunal Federal. Veja o que está acontecendo. O Congresso Nacional ficou poderoso, cresceu aqui na praça chamada Praça dos Três Poderes. E além, evidentemente, do poder político, tem um poder econômico. Ele tem uma parte importante, talvez a maior,
verba discricionária, aquela que se pode mexer, do que o Executivo. Então, o Congresso está executando o orçamento e fiscalizando o orçamento ao mesmo tempo. E o que está acontecendo? Os congressistas estão aprovando projetos para aumentar os gastos sem medo de ser feliz, ou seja, sem indicar a receita. Esse caso, por exemplo, aí da isenção do imposto de renda, pessoa física, até os R$5.000, o relator Arthur Lira vai levar para 7.500, sem indicar a receita. Ele disse que vai indicar. Pode ser aí a saída através deste projeto. Mas o Congresso precisa ter responsabilidade no aumento de despesas, assim como o Executivo ter uma responsabilidade na execução do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Está faltando esse equilíbrio aí. Agora, qual é o peso que a eleição de 2026, nós estamos aí às portas dela, tem nesse cenário todo, tanto para o lado do Executivo quanto do lado do Legislativo? Porque eu imagino que seja um ingrediente importante aí nesse cabo de guerra que está sendo puxado, não? A disputa é pela narrativa, né? Estão disputando aí a alma do eleitor, o Legislativo e o Executivo, o presidente Lula e líderes no Congresso Nacional, principalmente Centrão e governo. Essa é a disputa pela narrativa. Agora, tradicionalmente, o que provoca medo na área técnica aqui é que, tradicionalmente, em ano eleitoral, as despesas públicas aumentam muito, ou seja, o ano que vem, apesar dessa promessa de rigor fiscal, de controle de gastos, a tendência é aumentar as despesas e mais, entregar 2027 para o próximo presidente da República um orçamento colapsado. Obrigado, Zé Maria, com informações para a gente aqui, análise nesta manhã de segunda-feira.